Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 17 de janeiro de 2026. 11 horas, horário de Brasília. Metade dos sistemas russos S-400 destruídos pela Ucrânia. Quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com as suas redes sociais, recomende o vídeo, recomende o canal. Agradeço muito a quem fizer isso, a quem puder fazer isso, tiver um tempinho para fazer isso, de coração. E também eu peço a todos que façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. A Rússia possui hoje poucos sistemas de defesa aérea capazes de abater mísseis balísticos e para cobrir todo o seu território. Precisaria de mais de 150 a 200 sistemas S-400. Segundo o analista militar Paulo Narozhny, né? Os russos possuem diversos sistemas de defesa aérea capazes de abater mísseis balísticos, especificamente os sistemas S-300, S-350, que esses dois principalmente são da era soviética. E os S-400 e S-500, eles são já uma readaptação, uma atualização, vamos chamar assim, dos S-300 e S-350. Eles partiram de lá, desses da era soviética, e fizeram uma nova perfumaria, vamos dizer, uma maquiagem, e transformaram em versões mais atualizadas. De todos esses sistemas, apenas o S-400 e o S-500 são capazes de neutralizar mísseis balísticos. O S-300 e o S-350 não, até porque ele foi desenvolvido há muito tempo. É uma tecnologia muito antiga e não foi modernizado e não foi atualizado. Antes da guerra da Rússia e a Ucrânia, a Rússia possuía mais de 50 sistemas de defesa aérea S-400. Mas até o momento as forças de defesa da Ucrânia destruíram pelo menos metade deles, ou seja, 25. Além disso, a maioria desses sistemas está localizada em territórios temporariamente ocupados pela Rússia na Ucrânia. No entanto, os principais alvos, eles estão localizados no próprio território russo, ou seja, eu digo, os alvos da Ucrânia estão no território russo. Então, se a Ucrânia conseguir passar, seja com drones, seja com míssil, que ela já está usando o FP5, que é o Flamingo, né, em profundidade no território russo, significa que é improvável que os russos vão abater esses. Ela já descobriu as brechas onde não tem o S-400. É que nem os russos procuram ver, aquela cidade não tem mísseis Patriot, não tem sistemas Patriot, então vamos atacá-la, né? Com mais facilidade, não precisa fazer uma onda, um enxame muito grande de drones ou de mísseis, né? Mísseis balísticos. Então eles atacam aquela cidade e com certeza tem sucesso, tem mortos e muitos feridos. Então a Ucrânia faz o mesmo. Ela já sabe na linha de frente onde esses mísseis conseguem passar, porque acabaram ficando poucos sistemas. Na Crimeia também, eles têm atacado muito a Crimeia, onde tinha mais era na Crimeia, para proteger a Crimeia, a ponte, mas os ucranianos foram descobrindo e sempre chegam lá quando eles vão atacar a Crimeia. Porto de Novorossiysk também, não deve ter S-400 lá, e S-300 para isso não dá certo. E é improvável que os russos transfiram esses sistemas dos territórios ucranianos ocupados por eles para o território da Rússia, lá em profundidade, que eles sabem que a Ucrânia poderá atacar, e mesmo alguns alvos que a Ucrânia já atacou mais de uma vez, né? É importante destacar que com o aumento dos ataques com mísseis balísticos, os russos, à medida que a Ucrânia vai aumentar mais, sem dúvida nenhuma, porque ela está atacando em profundidade também, e com sucesso, não só com os FP5, né, que é o Flamingo, ela está atacando com os Storm Shadow ingleses dentro da Rússia, está atacando com os Scalp franceses, então, e eles precisariam de mais, e não vão transferir isso para dentro da Rússia, para defender. Eles não querem desguarnecer o teatro de operações, né?
Mas eles já devem ter notado também que os que estão passando porque eles foram enfraquecidos por drones ucranianos que acabaram destruindo. A maioria foi destruída por drones, né? Não outros, alguns foram destruídos pela aviação ucraniana. O aumento dos ataques com mísseis balísticos, os russos com certeza vão precisar buscar sistemas para proteger suas próprias instalações. A Ucrânia está buscando em todo o mundo pelo menos alguns sistemas Patriot para a defesa dela também, né? E até segundo as informações, o governo ucraniano disse que está aguardando sistemas Patriot adicionais. E os russos estão enfrentando uma situação absolutamente idêntica, só que eles não têm acesso aos Patriot. Espero que nunca tenham, né? Que a gente não vai ter uma surpresa aí, né? Eles não têm acesso aos Patriot. Eles têm mais de 25 sistemas capazes de abater, quer dizer, aproximadamente, né, mísseis balísticos, mas precisam de mais, aproximadamente entre 150 a 200. E, na minha opinião, é o que a Ucrânia precisaria ter para cidades ucranianas como um todo, olhando a Ucrânia como um todo, porque hoje a Rússia ataca lá no oeste, ataca Kiev, a capital, né, ataca Poltava, que é no centro, e não ataca civis também na área de batalha, né, na área do teatro de operações, mas ela está atacando com mísseis balísticos lá longe do teatro de operações. E ela está alcançando a área de teatro de operações com obuses, ela está destruindo as cidades com obuses e com morteiros, com esse tipo de armamento, né? Então, a Ucrânia precisaria também uns 200 sistemas Patriot, pelo menos. É muito grande, um ativo muito grande, e acredito que o único país que talvez tenha uma quantidade grande assim é os Estados Unidos. Na Europa, dos países europeus individualmente, hoje a Ucrânia tem 10 sistemas, que é muito pouco para essa guerra, e é que tem um número maior do que qualquer outro país europeu. Então é muito difícil de conseguir esse sistema, que é o único que segura os mísseis hipersônicos da Rússia. Tudo isso demonstra que Moscou, onde as decisões são tomadas, também está sob séria ameaça, né? A capital russa tornou-se mais vulnerável aos drones e mísseis ucranianos. Recentemente, agentes do movimento partisans, Atesh, incendiaram uma torre de comunicações pertencente a uma unidade de defesa aérea na região de Moscou. Então eles fizeram isso, foi bem sucedido em Moscou, e atingiram também um elemento do sistema de defesa aérea da 5ª Divisão de Defesa Aérea, parte das forças de mísseis antiaéreo das forças aéreas e espaciais da Rússia. Eles destruíram a torre de comunicações da unidade militar, segundo as informações. O grupo Atesh enfatizou que essa torre era um ponto de comunicação e controle para a unidade das Forças Armadas da Rússia. Ela fornecia comunicação segura por uma retransmissão de rádio para a troca operacional de informações e ordens entre o comando e as unidades subordinadas de defesa. Mas, não tem mais. Eles já acredito que já devem ter visto uma alternativa, mas foi de fato um golpe de mestre dos partisãs coordenados. Existem oficiais ucranianos que coordenam as atividades dos partisãs ucranianos, que não tem só ucranianos ali, tem russos, tem tártaros, uma série de... Só que quando eu falo ucranianos da Crimeia, é que todo mundo que nasceu na Crimeia, sob o governo da Crimeia, é ucraniano, não importa a etnia a qual ele pertença. E essa torre que eles destruíram abrigava equipamentos de reconhecimento, também rádio eletrônico. E de rádio eletrônico de reconhecimento, né? E interceptação de sinais cruciais para a coleta de informações e para a manutenção do controle geral da situação na região. O que a Rússia tem mais é a quantidade muito grande de mísseis. Isso ela tem uma quantidade muito maior. Ano passado eu fiz uma matéria que eles tinham disponíveis mísseis balísticos aproximadamente 8.000. A Ucrânia não tinha 8.000. Somando todos os Atacams, que não estão vindo mais, elas devem estar zeradas em mísseis Atacams, em Patriot e outros, embora que o Patriot não é para ser lançado contra a Rússia, é para se defender do ataque aéreo da Rússia. Mas o Atacams é para atacar, né? De fato, é um míssil de ataque, é um míssil que é usado para ir no território inimigo e destruir os ativos inimigos, né?
Então eles têm muito mais disso, então a Ucrânia está tendo dificuldades também, porque faltam. Mas a Rússia, à medida que a Ucrânia vai aumentando a sua capacidade de produção dos mísseis próprios que ela tem, que ela vai substituir os Atacams e os Tomahawk que não vieram, com os FP5, né? E esses FP5 vão dar muita dor de cabeça, como já estão dando menos, mas vão dar muito mais dor de cabeça para a Rússia, porque eles estão fragilizados no S-400 e no S-500. A quantidade de S-500 é muito menor ainda do que as do S-400. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.